Depois da menopausa, parece que emagrecer fica completamente impossível. E essa é uma frase que muitas mulheres já ouviram, inclusive eu escuto isso daqui no consultório, e eu já vi muitas mulheres relatando que é nessa fase que a barriga começa a aumentar, que a balança parece que não diminui de jeito nenhum, que a dieta para de funcionar. Mas será que tudo isso é culpa dos hormônios? E eu já vou te dar logo a resposta. É, mas nem tanto. Fica comigo que até o final desse vídeo você vai entender. A menopausa realmente provoca mudanças importantes no seu organismo, mas ela não faz o corpo perder a capacidade de emagrecer. Esse é um grande erro que vocês acreditam. O que muda é a forma como o seu corpo está respondendo aos mesmos estímulos que você dava antigamente. Antes da gente entender o porquê que teu corpo já não responde tão bem assim, vale esclarecer uma confusão muito comum. A menopausa é todo o período de mudanças hormonais da mulher. Antes dela, existe a perimenopausa, que é uma fase de transição em que os ovários estão começando a produzir menos estrogênio. E guarda esse nome porque vai ser muito importante. É nesse período que muitas mulheres percebem ciclos menstruais irregulares, ondas de calor, alterações no sono, mudanças na composição corporal. A menopausa, por definição, acontece quando a mulher completa aqueles 12 meses consecutivos sem menstruar. Depois desse marco, a pós-menopausa, depois disso começa a pós-menopausa, fase em que o organismo da mulher funciona com menos níveis de estrogênio. E é justamente quando começam as principais mudanças. Por quê? Como eu falei, estrogênio ele é muito importante. O estrogênio faz muito mais do que só regular o ciclo menstrual dessa mulher. Ele participa no metabolismo, ajuda a preservar a massa muscular, influencia aonde a gordura é armazenada, também interfere na fome, na saciedade. E quando os níveis de estrogênio diminuem, o corpo começa a gastar menos energia. Isso significa que mantendo a mesma alimentação do passado, agora fica mais fácil de acumular gordura. Ao mesmo tempo, olha só que interessante, ao mesmo tempo acontece uma perda gradual de massa muscular. E isso é importante porque o músculo é um dos tecidos que mais consomem energia no seu organismo. Então, quanto menos músculos, menor vai ser o seu gasto energético no geral. E aí, outra mudança que acontece e é bastante comum é começar a aparecer aquela gordura visceral. Aquela gordura que acumula ali na região do abdômen, ao redor dos órgãos internos. Então, além de alterar a silhueta, ela aumenta riscos e problemas de saúde, como diabetes, como doenças cardiovasculares. Também é comum surgir uma resistência à insulina, o que dificulta o controle da glicose, favorece mais o acúmulo da gordura abdominal. E como se isso não bastasse, muitas mulheres passam a dormir pior. Por quê? Porque elas têm onda de calor, suor noturno, despertares frequentes, tornando o sono menos reparador. Dormir mal, inclusive, aumenta a sua fome, reduz a saciedade, o que deixa muito mais difícil de seguir uma boa alimentação. Isso você com certeza já sabe. Perceba que nenhuma dessas mudanças, inclusive, sozinha, de forma isolada, impede o emagrecimento. O desafio é que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. E o organismo ele passa a gastar menos calorias, ele perde o seu músculo, ele acumula mais gordura, ele enfrenta alterações no sono, no apetite. Por isso tentar emagrecer da mesma forma, olha só essa sacada, por isso que tentar emagrecer do mesmo jeito que você fazia anos atrás vai gerar frustração. Mas se essas mudanças acontecem praticamente com todas as mulheres, por que algumas conseguem manter o peso enquanto outras têm tanta dificuldade para emagrecer? Bom, a resposta é muito simples, está na tua estratégia. A maioria das mulheres continua tentando emagrecer da mesma forma que fazia há muitos anos atrás, comendo cada vez menos e aumentando a quantidade do aeróbico. E o problema é que nessa fase da vida, essa mesma abordagem causa problemas diferentes. Lembre-se que o organismo já está de forma natural perdendo mais massa muscular. E se a estratégia do emagrecimento estiver acelerando essa perda de massa muscular, o metabolismo tende a ficar ainda mais lento.
E é por isso que passar agora horas lá na esteira ou fazer apenas caminhadas pode não trazer o resultado que você espera. Não que o exercício aeróbico seja ruim, longe disso. Ele é um excelente exercício para a melhora da sua saúde, para o coração, para a melhora do condicionamento físico, ajuda no seu gasto calórico, mas sozinho ele não impede a sua perda de massa muscular. E olha só que interessante, outro erro bastante comum são as dietas restritivas. Eu, Dani, odeio dieta restritiva. Por N fatores, como eu sempre falo, por já ter competido, por ter vivido na pele o que é uma restrição de fato, eu falo para você, não vá pelo caminho das dietas restritivas. Porque quando o corte de calorias é muito agressivo, você perde não apenas o peso, não apenas a gordura, mas sim você também perde músculos. E é justamente esse tecido muscular que ajuda a manter o seu metabolismo mais ativo. E no começo, como eu falei, a balança ela pode até mostrar uma redução mais rápida, mas depois de algumas semanas o emagrecimento desacelera e a dieta fica extremamente, mas assim, extremamente difícil de se manter. Quando você volta ao normal, inclusive, porque vai ficar muito difícil de seguir a dieta, quando você volta ao normal, a tendência é gerar um rebote absurdo, o famoso efeito sanfona, que tende a ser muito mais prejudicial nessa fase da menopausa. Além disso, muitas mulheres passam a medir todo o seu sucesso somente no número da balança. Só que perder peso e perder gordura não são a mesma coisa. Quer ver? Imagine duas mulheres com o mesmo peso na balança, só que uma tem mais massa muscular e menos gordura, e a outra menos músculos e mais gordura. Embora a balança mostre o mesmo número, a primeira tende a ter um metabolismo mais eficiente, mais força, menor risco de doenças metabólicas. Por isso, durante a menopausa, o objetivo não deve ser apenas emagrecer, ou seja, apenas perder peso. O foco deve ser na melhora da composição corporal, preservar músculos, enquanto reduz a gordura, principalmente a gordura visceral. E a boa notícia é que isso é possível. O corpo, ele continua respondendo aos estímulos, só que aos estímulos certos, diferentes daqueles que talvez funcionavam há 10, 20 anos atrás. Então, se o problema está na estratégia, o que de fato a ciência recomenda para perder gordura de forma saudável durante a menopausa? Bom, a prioridade é preservar a massa muscular. E para isso, o exercício mais importante é a musculação. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não serve apenas para ganhar músculos ou melhorar a aparência. Durante a menopausa, o treino de força ele ajuda a reduzir a perda natural de massa muscular, mantém o metabolismo mais ativo, melhora a sensibilidade à insulina, reduz ali a gordura corporal ao longo do tempo. E o segundo pilar, o primeiro pilar é esse daqui. O segundo é a alimentação. Não existe um alimento capaz de compensar todos os maus hábitos, mas alguns pontos fazem toda a diferença. Um deles é consumir proteína em quantidade adequada, porque ela ajuda na manutenção da massa muscular, ela aumenta a saciedade, ela facilita a recuperação após o treinamento de musculação. E também é importante evitar as dietas restritas, que nem a gente conversou. Para perder gordura é necessário consumir menos calorias do que o corpo gasta, mas esse déficit deve ser um déficit moderado e sustentável a longo prazo. Os cortes muito agressivos podem fazer com que você tenha um risco de perder mais massa muscular, o que dificulta nos resultados a longo prazo, como a gente já conversou. Outro hábito que costuma ser negligenciado é o sono. Dormir pouco parece que já se tornou normal, mas isso altera seus hormônios relacionados à fome, à saciedade, aumenta o cansaço, reduz a disposição para praticar atividade física. Ou seja, cuidar do sono também faz parte da estratégia para um emagrecimento sustentável na menopausa. O mesmo vale para o teu estresse. Situações de estresse crônico pode favorecer o consumo exagerado de alimentos, dificulta a adesão aos bons hábitos, prejudica o controle do peso e nem sempre é possível eliminar, eu sei, eliminar 100% o estresse, mas aprender a administrar faz total diferença. E onde entra o cardio nessa história?
ele continua sendo muito importante, só que ele não deve ser abandonado de forma alguma e, por exemplo, exercícios como a caminhada, a bicicleta, a corrida, a natação trazem benefícios extremos para a sua saúde. A diferença é que eles agora deixam de ser o foco principal e passam a complementar um programa que a musculação traz como base. Por fim, muitas mulheres perguntam sobre a reposição hormonal, e isso é importante, e ela pode ser uma excelente opção para aliviar todos os sintomas da menopausa, quando a indicação é médica. Então é muito importante deixar claro que o objetivo deve ser emagrecer e a decisão sobre iniciar um tratamento medicamentoso, ela precisa ser completamente individualizada e feita em conjunto com o seu médico. Perceba que não existe uma solução milagrosa. O melhor resultado vem da combinação dos bons hábitos, hábitos consistentes, no treinamento de força, na alimentação equilibrada, na ingestão adequada de proteínas, no sono de qualidade, no controle do estresse, na atividade física regular. Bom, e é muito importante que você comece o quanto antes, porque não dá para acreditar que esses sintomas vão simplesmente passar. Inclusive, é muito difícil controlar o seu peso, esses quilinhos a mais que ganha durante a menopausa, tanto a perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, certo? Porque as mudanças que acontecem nessas fases, elas vão muito além da aparência. Como eu falei, aumento de gordura visceral, o próprio aumento da diabetes, o risco da diabetes, o risco de doenças cardiovasculares. Tudo isso ao mesmo tempo vem a perda de massa muscular, reduzindo a força, dificultando ali as atividades do dia a dia, o que favorece a sarcopenia, que nem nós conversamos. Então, essa é uma condição caracterizada, inclusive, pela perda progressiva de massa, pela função muscular, a queda desse estrogênio, como nós conversamos, também acelera a perda da massa óssea, aumentando o risco de osteoporose, a fraturas também, né? Osteoporose, fraturas ao longo dos anos ali. Por isso, cuidar dessa alimentação, praticar exercício, manter um estilo de vida saudável não é mais apenas uma questão estética, mas uma forma de proteger a sua saúde e preservar a qualidade de vida. Só que a boa notícia é que nunca é tarde para começar. Claro que quanto mais cedo esses hábitos forem incorporados, de preferência ainda lá antes da perimenopausa, antes, maiores seria os benefícios, né? Mas mesmo mulheres que já estão na pós-menopausa podem melhorar a composição corporal, ganhando força, reduzindo a gordura visceral, diminuindo o risco de diversas doenças que nós conversamos anteriormente. E se existe de fato uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é que a menopausa ela não impede o emagrecimento. É que a menopausa não é uma doença. Ela apenas exige estratégias diferentes. Em vez de fazer cada vez mais cardio, tenta preservar sua massa muscular. Em vez de recorrer a dietas radicais, invista lá numa alimentação equilibrada e sustentável. Você já está com uma certa idade e você sabe que querer acelerar na vida nem sempre vai trazer os melhores resultados. E acima de tudo, lembre-se que a saúde ela não se resume ao número que aparece na balança. O objetivo não é voltar a ter aquele corpo dos 20 anos atrás. É chegar agora aos próximos 20 com mais força, mais autonomia, uma melhor qualidade de vida. Inclusive agora eu quero a sua opinião. Você está passando pela perimenopausa? Qual foi a maior mudança que você sentiu no seu corpo nessa fase? Foi dificuldade para emagrecer? Foi aumento da barriga? Alterações no sono? Perda de massa muscular? Deixa aqui nos comentários, porque às vezes a sua dúvida ou o seu relato pode ser exatamente a mesma coisa que uma outra colega esteja passando e que acompanha aqui o canal também. E se você quer um acompanhamento personalizado, individualizado, para emagrecer de forma saudável, preservando massa muscular, com uma estratégia adequada para a sua realidade, conheça então a minha consultoria online. Nela você já recebe a dieta, o treino, meu acompanhamento pessoal, e eu vou deixar um link aqui na descrição, aí você clica lá, tira suas dúvidas lá no WhatsApp. E se você quer entender mais, porque emagrecer não depende apenas da força de vontade,
Se você quer conhecer outros fatores que influenciam nesse metabolismo, na alimentação, na perda de gordura, eu vou deixar um videozinho aqui recomendado para você e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.